Saudações em Cristo Jesus a você, meu irmão, meu amigo, minha irmã querida, família preciosa. Eu tenho o privilégio de estar contigo agora e o Espírito Santo de Deus, trabalhando a unidade da sua igreja, está chamando a mim e a você para este momento de celebração, de meditação na sua palavra e de exercermos o ministério da intercessão. Eu agradeço a Deus pela sua vida, pelo privilégio de nós estarmos juntos neste momento, e eu ouso perguntar a você, meu irmão, minha irmã, como está este coração precioso? O que passa aí no mais profundo da tua alma? O que há aí no mais profundo do teu coração? A graça, a paz, a presença do Espírito Santo de Deus, a alegria, a fortaleza no Senhor, o que vai no teu coração agora, meu irmão, minha irmã? Eu quero te abraçar e te abençoar em nome de Jesus e te convidar a que você permita que o Espírito Santo de Deus aplique algumas coisas muito importantes, ou seja, ferramentas que te darão condições para enfrentar e vencer as tribulações deste momento de crise que estamos vivenciando. E a primeira delas é a esperança, a fé e a fidelidade, a alegria no Espírito Santo de Deus. Deixe Ele te ensinar isto. É interessante, eu já observei isto, de que os fisioterapeutas na área da saúde, aqueles que tratam da saúde respiratória, têm nos aconselhado a tomarmos algumas atitudes, como por exemplo, exercitar, praticar exercício de respiração para fortalecer o nosso aparelho respiratório. Não é diferente no nosso, por assim dizer, aparelho espiritual, ou a nossa saúde espiritual. Você precisa aprender a respirar espiritualmente falando, e como um cristão, aquele que crê na palavra de Deus, aquele que declarou e confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa exercer, praticar a respiração espiritual em Cristo, na sua palavra. Portanto, abra bem as portas da tua casa, as janelas da tua casa, deixe os raios do sol entrarem, deixe a beleza do luar, talvez até alguns pingos de chuva, não importa, mas alegre-se no Senhor, lembre-se do que o Senhor tem feito por você, busque na palavra, aplique aos princípios que você tem aprendido na escola bíblica, no seu dia a dia. Seja resiliente, ou seja, a capacidade de enfrentar, de vencer as provações, de não ser consumido, destruído por elas, mas em Cristo enfrentar e vencer. Você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Esta crise está passando, o Senhor tem cuidado de você e Ele está derramando sobre a tua vida agora misericórdia, graça, fortaleza para enfrentar e vencer as batalhas em nome de Jesus. Tome a sua Bíblia, vamos escolher uma porção da palavra de Deus. É ela que é alimento, que é fortalecimento, que é nutrição espiritual para as nossas vidas. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, aquela igreja tão viva, ativa, com algumas dificuldades, ou muitas dificuldades, mas ela produziu muitos frutos para a glória de Deus. E nós vamos também no capítulo 9, entre os versos 6 a 8, conhecer um povo, o povo da igreja na Macedônia, que fez a diferença nos dias de Paulo, e eles têm lições preciosíssimas para as nossas vidas nesses dias como igreja em tempo da pandemia do Covid-19. 2 Coríntios, capítulo 9, versos de 6 a 8. Eu quero te convidar a pensar juntos, por sermos uma igreja multiplicadora. É por isso que eu tenho orado, é por isso que eu tenho proclamado a palavra de Deus, para que Ele nos ensine a sermos uma igreja multiplicadora do seu amor, da sua maravilhosa graça, da sua compaixão. Neste tempo em que as portas do templo estão fechadas, mas a igreja precisa estar viva, ativa, operante, obediente aos princípios do Senhor. Aí onde você está, a partir da sua casa, a igreja está viva e ativa.
Vamos meditar sobre o multiplicar ou o multiplicando compaixão e graça. Compaixão é um coração transformado pela misericórdia do Senhor, que ao reconhecer os seus pecados, confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e está disposto a praticar a obediência na sua caminhada diária. Graça é aquilo que nós não merecemos, mas Deus resolveu me alcançar, te alcançar, alcançar a tua família com a sua maravilhosa graça, que é dom imerecido, mas para trazer o seu milagre da salvação, da provisão, do cuidado. Sim, aquele que tem a ousadia de confessar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador e desejar ser um discípulo, é aquele que vai entender esta palavra e desejar colocá-la em prática na sua caminhada diária. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, no seu capítulo 9, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versos de 6 a 8, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. É interessante que, para começar a nossa meditação, eu quero que você leia em 2 Coríntios capítulo 8, versos 1 a 3, e perceba lá, queremos, irmãos, que vocês tenham conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Então este é o contexto anterior desta porção que nós estamos meditando neste momento, e ela descreve então algo extraordinário. Só é possível para quem realmente tem o seu coração alcançado, transformado, um coração cheio de compaixão. Ou seja, paixão é aquilo que está ligado às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Então, compaixão, aquilo que envolve empatia, ou seja, eu vou entender a dor, o sofrimento, a necessidade do meu irmão, sem julgá-lo, sem condená-lo, e em graça, assim como Deus me estendeu a sua misericórdia, eu vou estender o meu braço para fazer a diferença na vida do meu irmão, da minha irmã. Então, o historiador Livio, ele descreve que nesse período, o Império Romano invadiu a Macedônia e tomou todas as riquezas, todas as indústrias. Para meus irmãos terem uma ideia, era o ouro, o cobre, a prata, o ferro, a madeira, o sal, tudo que havia de valioso, as indústrias que existiam ali. E também impuseram pesados impostos. Isso produziu uma miséria, uma pobreza extrema. E também, acrescente-se isso aos membros da igreja lá, os discípulos de Cristo ali, houve perseguição. Sim, além da crise econômica, também os membros, os servos do Senhor Jesus foram alcançados e perseguidos, não só pela pobreza, mas com a mão forte do Império Romano que perseguia os cristãos. Então, isto não impediu, e é a partir deste registro de Paulo, isto não impediu aqueles irmãos de serem misericordiosos, de terem compaixão e graça da igreja em Jerusalém e de outros que estavam precisando de socorro neste momento. E esta meditação, ou esta constatação, alegra o meu coração e me faz perceber também que nestes dias nós temos percebido o agir de Deus, e nesta hora eu quero glorificar ao Senhor pela vida dos meus irmãos, tanto os irmãos da melhor idade como da juventude, que têm glorificado a Deus, entregando os seus dízimos, as suas ofertas, se preocupando com a casa de Deus. Eles têm estendido a sua mão também para a ação social da igreja, quando nós estamos socorrendo as famílias que estão ao nosso alcance e que precisam de um socorro, precisam de misericórdia, agora nesses dias de luta e de aflição. No meio desta crise
que nós estamos enfrentando, eu vejo a glória de Deus, o poder de Deus na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que tem estendido a sua mão. Eu quero elevar aos céus a minha gratidão pelos irmãos da primeira igreja em Higienópolis, e também para a glória de Deus, que irmãos anônimos têm comparecido, têm entregue o seu dízimo, a sua oferta, e eles têm demonstrado então o seu compromisso com o reino de Deus. Eles têm demonstrado compaixão e graça, fé e fidelidade ao Senhor, e por isso eu celebro o nome do Senhor e declaro toda a honra e toda a glória. O verso 6 que nós lemos, ele vai nos ensinar algum princípio muito interessante, e eu te faço uma pergunta: você já plantou alguma semente? Você já teve o privilégio? A maior parte de nós estamos num contexto de uma cidade grande, de uma metrópole. Outros tiveram alguma vivência, talvez na infância, lá no interior. Você já plantou alguma semente? Você já teve esse privilégio? Bem, no mínimo, talvez você tenha feito aquele laboratório lá na escola, de plantar uma semente de feijão, lá no algodão, seguindo a orientação da professora, e ter o privilégio de ver ele frutificar. Bem, para quem ainda não teve o privilégio de trabalhar na lavoura, ou ver o lavrador, o plantador, né? Hoje o agricultor, hoje é o agronegócio, né? Isso tomou uma proporção tão interessante, e com toda a tecnologia, isso então é potencializado, mas é maravilhoso perceber que uma semente lançada na terra, quando a terra está preparada e quando a semente é saudável, ela produzirá muitos frutos. Na parábola do semeador, inclusive Jesus observou isso, que uma mesma quantidade de sementes pode produzir frutos a 30, a 60 e etc, etc. Esta lição da agricultura traz uma lição muito preciosa para nós. Quando nós lançamos apenas algumas sementes, nós vamos colher poucos frutos, a colheita será pequena. Mas quando nós ousamos lançar muitas sementes, a colheita será farta, será grande. Qual é o princípio que nós vamos entender aqui? E nós sabemos, meus irmãos, que apesar de que será no último domingo que terminaremos o semestre da Escola Bíblica Discipuladora, que nós vamos tratar sobre mordomia, mas eu quero te convidar a refletir sobre um assunto altamente espiritual, que é o dinheiro, os recursos financeiros. Na próxima semana será tratado o assunto mordomia, mas eu quero te convocar agora para refletir aqui na palavra de Deus. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus para este princípio. Quando entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta para missões, o nosso socorro, nós estamos lançando sementes no reino de Deus. E o verso 7 vai descrever então que esta atitude é uma decisão do teu coração. Sim, é o teu coração quem vai decidir e quem vai agir nesse sentido. Olha que coisa extraordinária: cada um de conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então olha que coisa extraordinária. As raízes originais ali, gramaticais da palavra, dizem então que não é por tristeza. Ou seja, qual é o sentimento que pode ocorrer? Quando você entrega uma oferta com tristeza, pensando: puxa, esse dinheiro eu poderia aplicar uma outra coisa, eu poderia comprar alguma coisa para mim, mas eu vou ter que entregar agora, porque estão pedindo, porque se eu não entregar vai ficar feio. E veja, um outro princípio bíblico aqui, que nós vamos aprender, e está nesse texto também, de que nós não estamos falando de valores. Para Deus, R$1, R$1.000 ou R$1.000.000 tem
o mesmo valor, porque Deus não é atingido pelos nossos conceitos financeiros. O que Deus leva em conta é a decisão, a atitude do nosso coração. Então, nem por obrigação, ou seja, coagido, forçado, todos estão entregando. Eu sou membro da igreja, se eu não fizer isto, alguém vai cobrar, alguém vai me questionar. O princípio não é este. O princípio é: eu preciso decidir no meu coração. Eu vou obedecer, praticar, cumprir o propósito de Deus na minha vida, abençoar o seu reino, abençoar o reino de Deus, abençoar, socorrer o outro que está precisando de um braço amigo, está para suprir a necessidade de alguém. No verso 7, então, nós entendemos que é uma decisão do coração, inclui a obediência aos princípios do reino de Deus para a minha vida. No verso 8, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Abençoado para abençoar, é isto que eu percebo no verso 8, e as palavras aqui são extremamente fortes e abençoadoras. O poder de Deus se manifesta naquele que crê, naquele que tem a coragem, a fé, a obediência, o compromisso e a fidelidade aos princípios do reino, ao consagrar a Deus, ao devolver a Deus uma parte daquilo que ele tem recebido, se torna uma semente. E olha que coisa extraordinária, a palavra, a expressão que Paulo usa aqui é muito forte, ou seja, graça acrescentada. Uma outra versão bíblica diz bênçãos, todas as bênçãos. Lembro-me da expressão que o apóstolo João usa ao escrever o seu primeiro evangelho no capítulo 1, graça sobre graça, ou seja, bênção sobre bênção, tudo de que vocês precisam. É uma outra expressão poderosíssima, tudo o que é necessário, ou seja, nós podemos experimentar a provisão de Deus de uma forma extraordinária, o que isso não significa que nós teremos milhões de reais, mas que nós teremos o suficiente para viver, para abençoar a nossa família, quem sabe até para fazer alguma reserva, mas também para abençoar o reino de Deus e para abençoar outras pessoas. Abençoados para abençoar. Nos versos 10 a 14, eu te convido a ler, nós vamos perceber então os resultados práticos desta atitude. Eu vou multiplicar compaixão e graça. Verso 10, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Olha que coisa extraordinária, aquele que supre e o que semeia, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Ou seja, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulta em ação de graças a Deus. Então, quando eu decido edificar a igreja para que ela proclame a glória do reino de Deus, eu estou promovendo ação de graças para Deus. Quando eu ajudo a igreja a alcançar pessoas, a suprir as suas necessidades, e também algo mais extraordinário ainda, as necessidades do campo missionário, porque nós como igreja estamos aqui segurando as cordas dos missionários que estão na cidade ao lado, no interior do estado, em outros estados do país, lá no meio da
floresta amazônica, como o missionário Ivan e a sua família que a nossa igreja apoia, assim como aqueles que estão espalhados pelo mundo. Deus usa a mim, usa a você, usa a sua família para suprir as necessidades do campo missionário, o sustento do missionário, a provisão, porque alguns lugares são extremamente carentes de todos os tipos de recursos. Quando você faz isto em amor, você faz que aquelas vidas que foram alcançadas lá no mais extremo do país ou do mundo, que ele seja abençoado, cuidado pelo teu amor, pela tua generosidade. Lá eles darão glórias a Deus, eles darão graças a Deus, por causa da semente que você lançou no reino de Deus. Por isso, o verso 12 diz: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Olha que coisa extraordinária, o serviço ministerial. Olha que coisa poderosa, maravilhosa, quando você estende a tua mão, toma a decisão no teu coração, você resolve lançar a semente, e você, porque é abençoado, você resolve abençoar vidas, abençoar o reino de Deus. Você então está promovendo a glória, a honra, o louvor a Deus, por vocês compartilharem com eles e com todas as outras, e nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Aqui está o resultado prático, meu irmão, minha irmã. Por causa, estarão cheios de amor por vocês. É por isso que eu te convidei a meditar neste texto. A nossa atitude de amor em ofertar para edificar a igreja, em ofertar para a campanha missionária, para a obra missionária, ou também para socorrer o meu irmão, a minha irmã, a família que está passando por provações, por privações, que é o que o capítulo 8 registra, pobreza extrema, aflição, nesses dias de crise que estamos enfrentando, e um contexto político e socioeconômico em nosso país extremamente complexo. Não ouse dizer que você está empobrecido, que você é extremamente necessitado. Não compare o seu sustento, o seu salário com o do seu vizinho, talvez até com um outro irmão em Cristo que você conheça. Não se compare com os outros. O diferencial naquilo que Deus tem trazido como provisão para a sua vida é sobre o salário mínimo, sobre o valor que você recebe, ou seja, o que for, então sobre o valor que você recebe está a bênção do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, o meu desafio desta manhã é: glorifique a Deus por tudo quanto Ele tem feito e trazido sobre a tua vida. Segundo, se tu és discípulo de Cristo, tu precisas tomar a decisão firme. Se você já a tem, dê glórias, honras ao Senhor e prossiga. Você precisa estabelecer um compromisso sério. Eu serei um instrumento na edificação da igreja, consagrando meus dízimos e minhas ofertas, para que a glória do reino de Deus seja proclamada, e para que neste tempo de lutas, mas não somente nele, a necessidade do meu irmão em Cristo, de uma família que esteja precisando, seja suprida através da minha manifestação do amor. Isto, meu irmão, se chama multiplicar compaixão e graça. Graça de Deus. Estenda a tua mão, abra o teu coração e decida ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar pessoas, para edificar o reino de Deus e proclamar a sua glória. Eu te convido a orar agora, agradecendo ao Senhor por toda a provisão dele sobre a tua vida, e tomando a firme decisão, talvez renovando a tua decisão de servir, de fazer a diferença, de abençoar pessoas, porque o Senhor tem sido fiel para contigo. Deus Santo, nós estamos nos quebrantando diante
da ação do Teu Santo Espírito, em obediência à Tua palavra, nós tomamos a decisão de consagrarmos, de devolvermos a Ti uma parte daquilo que o Senhor tem nos dado. Senhor, os dias têm sido de lutas, de aflições, de dúvida, de ansiedade, mas nós estamos seguros em Ti, e nenhuma destas setas emocionais, ou mesmo os dados inflamados do maligno, nos impedirão de realizar a Tua obra. Santo, bendito, poderoso é o Teu nome, maravilhosas são as Tuas obras, e por isso Te damos a honra, a glória e o louvor que só Tu és digno, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, pela tua vida, meu irmão querido, minha irmã amada. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus e declaro o renovo do Senhor, a sua presença, a sua fortaleza, te dando sabedoria e graça para ser mais do que vencedor nesses dias. Esta crise já está passando, o milagre do Senhor está acontecendo sobre a tua vida familiar, sobre a tua vida profissional, sobre a tua vida espiritual ou emocional. Sinta, perceba que o Senhor está contigo, te abençoando, te fortalecendo com a sua mão de poder, a sua mão misericordiosa sobre a tua vida, para operar sinais, maravilhas e prodígios. Ele está contigo, Ele está trazendo um milagre, Ele está trazendo alegria, de honra, alegria do Espírito Santo, de honras, glórias e louvores ao Senhor. Persevere, Ele está contigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê a paz, que é a certeza da vitória em Cristo. Amém, amém. Louvado seja. Quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída para você, uma voz tão mansa, doce e suave diz assim: meu filho, sou tua saída. Quando o inimigo diz é o fim da história e quer levar o desespero o seu coração, Deus jamais permitirá que o filho seu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Não ceda agora, confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Quando tudo enfim parece acabado, sabe o que acontece? Logo vem o sentimento de perder, mas é Deus quem dá a última palavra. Ele ama e sei que vai lhe socorrer. A esperança em Cristo é certa e nunca morre. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Não desista, meu amigo, pois não é o fim.
história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Não ceda agora, confia que a história não vai ter